19ª Sessão Legislativa Ordinária de 2025. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum. Delvânia Vaz de Souza. Presente. Cláudio Gonçalves Noronha. Presente. Daniela Divina Pereira da Silva. Presente. Elias Antunes Camargo. Presente. João Valeriano Rodrigues. Presente. Luciano Guimarães Avelar. Presente. Luiz Carlos Martins Badu. Presente. Nilton Hermógenes Oliveira. Presente. Cíntia Freire de Andrade Prado. Presente. Boa noite a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Faina, relativa à 19ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura, realizada nessa data, em 25 de junho de 2025. Convido a todos para colocar-se de pé para realizarmos uma oração. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Faina, iniciamos nossos trabalhos cumprimentando os senhores vereadores e vereadoras, autoridades presentes, servidores dessa casa e todo o público que nos acompanha. Passaremos agora ao expediente. Não havendo ofício, passamos às comunicações gerais. Com o encerramento do primeiro período deste ano legislativo, desejo a todos os nobres colegas que tenham um recesso abençoado e que voltem fortalecidos para lutarmos juntos em defesa do bem comum em favor do nosso povo. Passamos à explicação pessoal. Neste momento, conceda a palavra aos senhores vereadores que desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos, lembrando que este é um momento destinado à livre manifestação sobre assuntos de interesse público ou de ordem pessoal. Com a palavra o vereador João Valeriano. Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras, presidente, e a todos de casa que nos estão assistindo. Que Deus nos abençoe a todos pelo esse primeiro semestre que nós trabalhamos, né, diretamente, só porque aí agora nós não vamos parar, né, vamos continuar trabalhando, nós esperamos o primeiro semestre. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Boa noite a todos os colegas vereadores, pessoal de casa que está nos assistindo, pessoal aqui que está sempre presente com a gente. E hoje, falar aqui do Carlos Godoy, que está sempre aqui conosco, acho que é o cidadão mais nascido mesmo, porque faz seu trabalho enquanto imprensa. Obrigado, Carlos, por estar sempre presente. Hoje aqui eu queria, mais uma vez, reafirmar o trabalho que está sendo feito com as mães, com as crianças, as mães ativas, né? Hoje teve uma reunião lá na prefeitura, lá no espaço de eventos, lá no seu nome daquela sala lá, mas enfim, isso é muito importante. Eu escutei uma coisa lá que é muito, muito importante, é a união das mães, né? Porque a gente sabe que, por mais que se tente levar um atendimento mais rígido para as nossas crianças, é muito difícil, é caro, é dispendioso, é longe do seu domicílio. E a união das mães vai fazer uma diferença muito grande, porque eu acho que elas sabem, na verdade, a força que elas têm, mas elas não deram conta do tamanho da força a partir do momento que elas mobilizaram. Elas são muito fortes para cuidar da gente, dos seus filhos, dos pais, do marido, da casa, mas elas não sabem a força que elas têm se elas unirem.
Elas não nem foram para a porta da Câmara, para a porta da Prefeitura, do Ministério Público, elas movem montanhas. Então, mães, se abracem aquela mensagem lá que eu peguei bem no finalzinho, porque eu estava em casa fazendo alguns atendimentos, coisa que eu sempre faço. Então, eu não consegui participar de toda a palestra, mas aquele lá me deixou muito marcado. Então, tenham essa força, tenham essa união, se juntem, criem um grupo, façam reuniões, façam um chá, um lanche, e vai discutir, e vai correr atrás do direito do filho de vocês. Isso aí é essencial. Eu vejo no dia a dia o sofrimento de vocês, e o quanto teria que ser melhor o atendimento para vocês, para os vossos filhos. Mas tudo tem um começo, e o começo parte da união de vocês. Parabenizar pelo atendimento que está tendo aqui com as crianças, né? Equipe muito profissional, só ouço elogios. Na verdade, as críticas nem são críticas, é a vontade de que se fosse melhor. E eu tenho certeza que hoje o FANES começou a ser uma referência, mas uma referência boa, vereador Luciano, não aquela referência vexatória, chocosa, de falar mal do FANES. Então, eu espero que, quanto antes, eu escute esses elogios nos lugares que eu trabalho, que eu passo. E quero dizer para elas, o Dr. Luiz Carlos, desde quando formou, está aqui ajudando vocês. Nunca cobrou nem um centavo, nunca vai cobrar. E isso não é migalha, não é por política, não. É porque eu vejo tanto que vocês sofrem. Eu participo no dia a dia, tanto que é dura a vida de uma mãe. Minha varada não é dupla, não, é tripla. Cuida da casa, cuida da família, vai trabalhar, cuida do pai, do sogro, da sogra. Então, assim, é uma carga muito pesada. Então, para vocês, mães, fica esse recado, se unam, corram atrás do direito que é de vocês, que é de vossos filhos, e tenham sempre um Dr. Luiz Carlos, uma pessoa para quem vocês possam socorrer, seja para brigar, para falar, para participar, para ouvir. Vamos para a guerra, vamos juntos, contem sempre comigo. Com a palavra a vereadora Luciana Velar. Boa noite a todos, boa noite novos colegas vereadores presentes, boa noite a todos os que nos assistem em casa, e quero aqui agradecer a presença do meu esposo aqui presente, do Carlos Godoy também, está sempre aqui registrando a nossa matéria aqui, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Estamos finalizando o primeiro período deste ano legislativo, e nós estamos aqui na Câmara para atender a comunidade. Sempre nos procura, nós estamos aí à frente, correndo, fazendo o possível ou o impossível. Nós estamos aqui para atender toda a comunidade fanense. E muito obrigada pela oportunidade. Com a palavra a vereadora Daniela Luvino. Boa noite a todos e a todas. O momento é de gratidão. Gratidão pela vida de nós todos. Estão indo 6 meses, o primeiro semestre. Em especial, gratidão mais uma vez pela vida da minha filha, que sofreu um acidente, mas graças a Deus está bem, não teve nenhum arranhão. E quero desejar a cada um de vocês que possamos aproveitar esse excesso, essas férias que vamos ter, para que possamos curtir a família, curtir entre nós mesmos, confraternizarmos, e agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou aqui ou em casa, os familiares, aos colegas vereadores, aos servidores, que sempre estão aqui com a gente, dando força, dando ideias, enfim, estamos juntos, Mais uma vez, que o Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês e de toda a família, e possamos ter um maravilhoso mês de julho, e gratidão por esses 6 meses que se passaram, que foi só de muitas bênçãos e muitas vitórias. Boa noite e fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Elias Antônio Camargo. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, novos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, pessoal de casa que nos assiste. E boa noite, o pessoal que se faz presente. Senhora presidente, eu quero aqui, começando, parabenizando a senhora
pelo excelente trabalho nesse primeiro semestre, aqui que se finda hoje. Hoje é a última sessão legislativa hoje do primeiro semestre. Essa casa vai entrar de recesso. Por ter conduzido nesse período, se não falha a memória, 29 projetos, com esses de hoje, sendo votados nessa casa nesse primeiro semestre. E também com a criação da Procuradoria da Mulher, que é a qual se faz presente a presidente, a vereadora Daniela. Então, parabéns por ter conduzido essa casa nesses 6 primeiros meses do ano. E que, se Deus quiser, a partir do recesso, volte mais fortalecida do que está entrando agora. E também quero agradecer aqui o prefeito e a primeira-dama, na pessoa deles, o seu secretariado, que não estão medindo os esforços. Tem dia que você vê secretário chegando em casa depois das 9 da noite, tentando lutar, como o nosso colega o vereador Dr. Luiz Carlos falou, querendo mudar a cara do nosso município. Então, a gente está aqui no dia a dia, a gente está vendo esse esforço. A secretária de Indústria e Comércio, a Anderlane, não medindo esforço. Hoje já foi gerado mais de 20 serviços aí, quase 300 mil em cartões cidadãos, também através do esforço dela com o prefeito. A secretária de Saúde também, correndo atrás dos benefícios, chegou na UTI móvel, aí, aparelhos para novos exames lá, para fortalecer. Teve vários governo itinerante da saúde, região de Água Limpa, 17 de abril, Dodona também. Hoje tem um centro de referência ali próximo ao ginásio ali também, muito bom também. Então a gente agradece eles pelo empenho que a gente está vendo, está aqui fora aqui no dia a dia. A Secretaria de Educação também, hoje quase você não vê reclamação hoje por falta de transporte de aluno, pelo menos na minha região lá de Caiçara lá, pode contar às vezes que nesse primeiro semestre que falhou. A secretária do Meio Ambiente também, a Alessandra, que esteve aqui, hoje eu já vi ela com o Fernando do SEMAD, então estão procurando, SEMAD não, do Concede, procurando, correndo atrás das benfeitorias e para ajudar o nosso município. A primeira-dama mesmo, toda a equipe dela do social, fez uma festa que marcou muito para as mães. Aqui foi uma coisa assim que quase não tinha visto aqui ainda. Então, a gente, nesse primeiro semestre aqui, eu parabenizo a equipe do prefeito, todos, o pessoal da Secretaria de Obras, o Paulo Sérgio também. Hoje já foi feito mais de 200 km de estradas. A sua equipe que mexe com a pessoa do Derval, que é o diretor, na reconstrução das pontes de Arroma, fez as principais pontes, arrumou, que é a ponte do Pará, a ponte da Água Boa, a ponte que vai para o Pesca e Parque do Arte. Lá próximo também a Fazenda Piraju, que dá acesso a Santa Rita. O Copérgo na limpeza aqui dentro da cidade, aqui também, a gente vê o seu esforço, e o Colchão também. Então a gente só tem que parabenizar eles e também o esforço. E que, se Deus quiser, continue assim no segundo semestre também. Boa noite a todos. A palavra, o nobre colega vereador Cláudio Noronha. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que está em casa nos assistindo, pessoas presentes. Chegamos no final de mais o primeiro semestre dessa legislação. Foi um semestre desafiador, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Mas como o nosso colega disse aqui, o Camargo, o prefeito está compromissado, juntamente com a sua equipe, secretariados, diretores, todos os envolvidos, e também a maioria desses vereadores aqui, eu quero dizer assim, todos estão comprometidos em ajudar a tirar a nossa cidade da situação que ela foi metida.
Fizemos muito, já foi um avanço, mas quando a gente observa o tamanho dos problemas, fizemos pouco. O desafio continua e precisamos estar cada dia mais comprometidos, gente, com o nosso prefeito. Peço aqui, quero agradecer, melhor dizendo, agradecer a população pela paciência, pela compreensão, porque o município está numa situação caótica, mas a partir do dia 1º de janeiro, muitas coisas já mudaram. Através da Secretaria de Obras, o pessoal está trabalhando aí dia e noite, com o maquinário, fazendo o que dá para fazer, mas está fazendo. Recuperando as pontes, tem várias pontes já recuperadas no nosso município, pontes essas que estavam intransitáveis. As estradas estão sendo feitas, a cidade hoje está com outra cara, limpa, cidade limpa, organizada, graças ao esforço de todos os envolvidos. Quero aqui agradecer a Deus por esse primeiro semestre e que Ele nos dá força, que Ele nos dá sabedoria para que nós continuemos a lutar e enfrentar os muitos desafios que estão à nossa frente. Que Deus abençoe a todos, bom recesso a todos dessa casa e que as nossas energias possam ser recuperadas, que voltamos com mais força, com mais garra, com mais entusiasmo para ajudar, repito mais uma vez, em ajudar a tirar a nossa cidade, o nosso município da situação que ele foi metido. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a explicação pessoal. Passaremos à ordem do dia. Na ordem do dia, onde serão discutidos e votados os seguintes assuntos a serem apresentados pela primeira secretária. Com a palavra, a vereadora Cíntia Freire, para averiguar o quórum na ordem do dia. Quórum averiguado. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei número 317/2025, de 9 de abril de 2025, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Mais uma vez aqui, apesar que começa o jogo 7-0 para a Alemanha, mas vamos lá. Cobrar uma maior responsabilidade na hora de realizar uma lei de tamanho e envergadura que envolve toda a população de Franha. Esse negócio de fazer um Ctrl-C, um Ctrl-V no ano passado, isso não me estou bem, estou incompetência. Isso eu acho que não é certo. Quando chegar a lei orçamentária anual no segundo semestre, que eu possa ver aqueles anexos algo diferente do que algo copiado do ano passado. Porque senão minhas palavras aqui serão em vão. Porque eu vou perder todo direito, mas na verdade quem perde é o doutor Luiz Carlos. É a população de Franha. Reforçar para os professores que o doutor Luiz Carlos está aqui. Ele não participa de grupo, não faz leve e traz, mas o endereço de vocês vão ser defendidos por mim. Você pode ter certeza. Os professores, e eu estarei aqui por vocês. E nisso reafirmar também aos outros servidores públicos que porventura se achem lesados, na verdade, propõe o doutor Luiz Carlos
pelo menos voz para falar, a gente vai ter aqui sempre. E não fica escutando leve trás do outro, não. Vem conversar com o doutor Luiz Carlos, vem conversar com o doutor Tomás, conversa com os demais vereadores e mostra realmente a verdade do que está acontecendo. E que a partir de hoje essa casa não abdique do seu poder legítimo, é de legislar. Que nós não deixemos na mão de outro, eu falo do prefeito, legislar em nosso nome através de decreto. A função nossa aqui é de ter essa responsabilidade, seja para votar a favor, seja para votar contra. Tudo que é feito através de decreto não me soa como bom, porque não passa por nós. Aqui nós representamos toda a sociedade de Fainha, toda, sem distinção. Nosso prefeito é com a maioria simples, nós não. Aqui tem gente que votou no Cleoni, tem gente que votou no Temil, tem gente que votou no Aureliano. Então aqui nós representamos todas as classes, todas as ideologias. Que nós não abdiquemos desse poder que nós temos na nossa mão, que na verdade é o único. Senão, o que nos resta é pegar o Pires e ir lá na prefeitura ficar mendigando, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência em relação a isso. Vamos ver os anexos, vamos ver o que está escrito lá, porque é inconcebível para mim, com 6 meses de mandato, a gente copiar as coisas da gestão passada, sendo que foi uma gestão que todos nós aqui concordamos que não foi uma das melhores. Na verdade, não vem sendo, né? Uma das melhores das últimas gestões aqui de Fainha. E eu, particularmente, gostaria que nós tivéssemos projetos mais bem elaborados, mais bem explicados, mais bem direcionados, né? E um cronograma, um planejamento um pouco melhor. Obrigado. Com a palavra o vereador Cláudio Noronha. Ficou uma lacuna que eu não entendi direito, porque eu também me posiciono dessa forma. Estou do lado dos professores. Porque esse projeto aqui, como foi disseminado na semana passada, por alguém aqui dessa casa, interessante que mobilizou os professores, trouxeram ele para essa casa, dizendo que a Câmara ia votar um projeto que é prejudicar o plano de carreira dos professores. Mas aí essa pessoa que mobilizou os professores para trazer para cá, dizendo isso, votou a favor do projeto. E vai votar novamente. Olha, eu gostaria de entender qual que é a intenção. Eu vou citar o nome para ter direito de resposta. A vereadora, lá, o colega, professor Luciano. Eu gostaria de entender qual que é a intenção da senhora. Se é de colocar a população contra a administração, se a intenção da senhora é de colocar a população contra esse parlamento, colocando em descrédito aqui, ou se a intenção da senhora é puramente de ter interesse, de ter proveito da situação. Eu queria entender isso. Eu não consegui digerir essa atitude da senhora. Por quê? Quando está junto com o prefeito, fala, não, eu estou junto, eu sou oposição e tal, mas na hora que vira as costas, faz igual o camaleão, muito de cor, muito comportamento. Vamos ser coerentes. O senhor está colocando a população contra esse parlamento. A atitude da senhora de semana passada foi dessa forma que eu entendi. A atitude da senhora aqui foi de colocar a população contra a administração. Se a senhora quer ser oposição, não tem nenhum problema. Isso faz parte do processo legal e democrático da política. Agora, o que nós não vamos aceitar é a falsidade que entra. Isso é inadmissível. Estou do lado dos professores também. Nós jamais, eu particularmente, jamais vou votar um projeto aqui que vai prejudicar essa categoria. Jamais.
Não vou fazer isso, tenha paciência. Mas que a população possa fazer o seu julgamento, entender quem está do lado do povo e quem está contra. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra à vereadora Luciana Avelar. 2 minutos. Meu nobre colega Cláudio, o grupo foi criado, Sintergo, daqui em Fanha, o administrador está lá no grupo para falar. Eu fui questionado no artigo 35, que está no escuro, o vereador Tomás está aqui do meu lado, ele pode estar dando, doutor Tomás aqui do lado, que eu questionei ele 3 meses atrás. O que estava acontecendo no artigo 35, que eu fui questionado com o João Xavier, que é ex-secretário da Educação, que me ligou. E aí, o que aconteceu? Fizeram a mobilização, pediu uma reunião aqui que nem eu fui, só fui convidada. Eu, como professora, eu vim aqui na reunião. E ficou questionado 3 pessoas para questionar o prefeito esse artigo 35, que é um medo nosso da educação de atrapalhar nosso plano de carreira. Eu não tive medo, porque é uma lei do LDO, que é a Lei Orçamentária de Diretrizes. A gente tem um grupo fechado, e esse grupo fechado é dos professores, 54 professores. Nós foi questionado. Então, se eu também fiquei no escuro, igual eu conversei com o nobre colega vereador aqui presente, aonde o nobre colega vereador acrescentou no artigo 35 para ajudar nós a comer com o plano de carreira. O que eu não aceitei, eu votei a favor do projeto original do prefeito, porque tinha colocado 28% para 25% da educação, para colocar 28% e 30%, que nenhuma prefeitura do estado de Goiás tem esse aumento. Só teve de Goiás Velho, porque Goiás Velho tem patrimônio da humanidade. É isso que eu votei contra. Eu não votei contra os professores de minha categoria. Se fosse, tivesse para derrubar o plano de carreira, eu era a primeira a levantar aqui e gritar. Que eu também estou aqui para mostrar também a coragem e entender o meu plano de carreira, que nós tanto lutou. Nós foi para a porta, nós brigamos por esse plano de carreira. Foi um mal entendido que até os novos colegas professor não entendeu do artigo 35. Aonde o doutor Luiz Carlos acrescentou. Foi bem coerente, nobre. Só que eu não concordei, foi dos 28%, mas é categórico dele. Ele quis colocar. E que o Camargo falou aqui, ele falou bonito, foi muito categórico, que nós estamos aqui não para prejudicar os professores. Com a palavra o vereador Elias Antônio Camargo. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, a discussão dessa LDO aí, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela foi um projeto muito bem elaborado. Sobre emendas que teve, eu andei pesquisando por algumas prefeituras e não achei prefeitura que é onde que o mínimo se joga 28%. Sempre 25% é quase o geral. Então, a gente está aqui com responsabilidade. A gente jamais vai ser contra professor e servidor público. Eu sou servidor público. Então, eu vou ser contra o professor e o servidor público também. Eu vou ser contra? Jamais. E essa casa aqui, senhora presidente, não faz grupinho, não. Cada um, quando tem um projeto, a gente conversa com o vereador a opinião da gente, o que a gente entendeu no projeto. A gente não vai lá obrigar o vereador, porque cada um tem sua independência aqui dentro para votar de que forma que a consciência, não jamais direcionado por uma pessoa. E se todo mundo está aqui é por competência. O povo acreditou em colocar aqui. Então, jamais grupinho para tentar virar a cabeça de um ou de outro. A gente não está aqui para isso, não. Não foi para isso que a gente foi eleito, não. A gente está aqui para, quando vê
alguma coisa que o prefeito mandar que está errado, essa casa tem total autonomia para discutir aqui. Vai prejudicar o município, vai prejudicar o funcionalismo público? Opa, vereador Camargo, jamais eu vou ser contra, professor. Eu estou aqui para abraçar a causa dos professores, do funcionário público e da melhoria do nosso município. Então, por isso, nesse projeto aí, consciente, teve falado aqui, foi falado, se o artigo 35, a emenda é igual que está no projeto original, vota na emenda. Jamais eu vou votar no original. A palavra do vereador Luiz Carlos. Quero me dirigir aqui à população de Fluminense. Eu não posso ir lá em Goiás, Aguapaz, Matrixã, Tapuranga, Morragu. Não sou vereador não foi. Eu sei e sei muito bem dos problemas de Fânia. O transporte melhorou, ainda está adequado? Não está. Tem transporte universitário? Não tem. Os professores têm apropriação salarial? Não tem. As máquinas estão arrumadas? Não estão. As estradas estão patroladas? Não estão. Tem especialista vindo aqui pelo menos uma vez no mês? Não tem. Então é por isso, população, que 15% não dá. Eu não sei em Goiás. Por acaso Goiás sempre trabalha lá, não sei de outro lugar. Mas aqui não dá. E o prefeito que se preze, que tem um mínimo preparo, sabe que não dá. Não tem como. Saúde é caro. Acabei de falar aqui agora, é caro. A educação nem se fala. E a educação é a base de tudo. Se tem uma população mais saudável, é porque a educação é boa, as crianças são bem cuidadas e elas têm consciência. Então, se eu coloco essas emendas, é com o intuito de quê? Porque tem que ter melhorias dentro daquilo que a gente tem de mais essencial, que é a saúde e a educação. E pasme, população, creio que nem os 20% da saúde daria, nem os 28% da educação, creio que não daria. Então é nesse intuito que o doutor Luiz Carlos quer aprimorar, quer levar melhorias para a população de Fânia. É conta de padaria, não fecha. As contas com essas porcentagens não fecham. É só ter um mínimo de bom senso. É só sair ali fora e perguntar para a mãe, perguntar para o pai, perguntar para o estudante, perguntar para o fazendeiro. Está na nossa cara, só não enxerga quem não quer. Então, aquela emenda que eu fiz, ela é essencial para a população. Tempo encerrado, novo colega vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Noronha. Estou dizendo isso aqui, gente, é porque semana passada eu fui questionado por alguns professores, dizendo que foi colocado nesse grupo fechado esse projeto referido que nós íamos votar contra os professores. Mas, pelo incrível que pareça, essa semana aconteceu novamente. Foi colocado nesse grupo fechado o projeto do SAAI, dizendo que nós íamos votar para aumentar a tarifa de água. Quando eu disse aqui, vou repetir hoje, quando os projetos foram protocolados aqui nessa casa, vocês têm humildade, pelo menos, de ler o projeto. De ler. Se vocês não entenderem, vou repetir de novo. Aqui o doutor Tomás é uma pessoa transparente, autêntica, está sempre disposto a nos atender. Até agora foi, viu, doutor Tomás? Quero parabenizar o senhor pela presteza do serviço aqui a esta casa. Então, assim, vamos melhorar, gente, a nossa comunicação, sabe? Vamos melhorar a nossa qualidade como parlamentar. Vamos fazer diferença, nós fomos eleitos para isso, para representar essa população. Agora, não é causar tumulto, colocar a população contra essa casa, contra esse parlamento, colocar a população contra a gestão. Não é esse o nosso papel aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrando a discussão, vamos à votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e contrários fiquem de pé.
Aprovado. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 327/2025, de 10 de junho de 2025, do Executivo Municipal. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 284/2024 e da outras providências. Peço à vereadora Cíntia para fazer a leitura do parecer das comissões reunidas. Parecer das comissões reunidas 2025. Relatório. Trata-se o presente parecer acerca de análise do projeto de lei número 327/2025, de 10 de junho de 2025, oriundo do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 284/2024 e da outras providências. Número 1. Relatório. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, CCJR e de Finanças e Orçamento, CFO, da Câmara Municipal de Faina, Goiás, no exercício de suas atribuições regimentais, analisaram o projeto de lei número 327/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 284/2024 e da outras providências. O projeto objetiva atualizar a remuneração do cargo comissionado de supervisor das ações básicas de saúde para 4.200, equiparando ao cargo de supervisor de saúde criado pela Lei Municipal número 301/2025. Número 2. Análise jurídico-legística. A linha A. Conformidade constitucional e legal, CCJR. Número 1. Competência e iniciativa. Artigo 61, inciso 2, CF/1988, a Lei Orgânica Municipal. A iniciativa é legítima conforme o artigo 61, inciso 2, da CF 1988, que atribuiu ao chefe do Executivo a competência para propor leis sobre a organização de serviços públicos. O projeto atende aos requisitos formais, justificativa detalhada, exposição de motivos e adequação à técnica legislativa. Artigo 59, CF/1988. Número 2. Constitucionalidade e legalidade. Município da Isonomia. Artigo 5º do caput CF/1988. A equiparação salarial funda-se na equivalência de atribuições, responsabilidades e complexidade entre cargos de superior das ações básicas de saúde e supervisor de saúde, evitando tratamento desigual para funções análogas. Princípio da eficiência. Artigo 37, CF/1988. A medida valoriza a atuação estratégica da saúde pública municipal, alinhando-se à política de qualificação do serviço público. Legalidade formal. A alteração do anexo 2 da Lei nº 284/2024 respeita o rito legislativo ordinário e não ofende normas hierarquicamente superiores. Número 3. Técnica legislativa. A redação do projeto é clara e precisa em conformidade com a lei. Com a Lei Complementar número 95/1998, Técnica Legislativa Federal aplicável por analogia. Artigo 2º. Previsão de adequação orçamentária via créditos especiais atende ao artigo 167 do inciso 5º da CF/1988, que veda a despesa sem prévia dotação orçamentária. Conclusão. O projeto é constitucional, legal e regular, sob os aspectos formais e materiais. Recomenda-se a aprovação. A linha B. Análise orçamentária e fiscal. Comissão de Finanças e Orçamentos.
Prioridade e metas, artigo 2º e 56. Criação de despesa do artigo 17, Lei Complementar número 101/2000, LRF. O aumento da remuneração gera despesas permanentes. Contudo, o artigo 2º do projeto autoriza a abertura de créditos especiais e adequação das peças orçamentárias, LOA, LDO e PPA. Em estrita observância ao artigo 167 do parágrafo 3º, CF/1988. A medida exige comprovação de fontes de custeio. Artigo 17, parágrafo 1º, LRF, a ser detalhada pelo Executivo na fase de execução orçamentária. Número 2. Sustentabilidade fiscal. Viabilidade financeira. A equiparação não implica em nova despesa sem previsão, pois o artigo 2º assegura regularização via instrumentos legais. Responsabilidade fiscal. Artigo 4º. LRF. O projeto atende aos princípios da transparência e gestão fiscal equilibrada desde que, a linha A fonte de recursos seja identificada, a linha B, a despesa seja incluída no PPA e LDO vigentes. Número 3. Adequação às normas orçamentárias. Créditos especiais. Artigo 167, inciso 5º, CF/1988. A autorização contida no artigo 2º está condicionada à aprovação legislativa posterior, conforme exigido para despesas não previstas inicialmente. Conclusão: o projeto é viável financeiramente. Número 3. Conclusões. O projeto de lei número 327/2025 é juridicamente adequado e financeiramente sustentável, atendendo aos princípios constitucionais da isonomia, eficiência e legalidade, a exigência da LRF quanto à responsabilidade fiscal, as normas de técnica legislativa. Recomenda-se a aprovação do projeto. Número 4. Parecer final. Recomenda-se ao plenário dessa Casa Legislativa a aprovação do presente proposição por seu inegável mérito e por sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Faina, aos dias 23 do mês de junho do ano de 2025. Cláudio Gonçalves Noronha, Elisa Antunes Camargo e Daniela Divina Pereira da Silva. Devolvo a palavra ao presidente. Algum nobre colega deseja se manifestar? Os vereadores, encerrada a discussão, vamos à votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e contrários fiquem de pé. Aprovado. Nada mais havendo a deliberar, dou por encerrada a presente ordem do dia. Não tendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro o primeiro período legislativo de 2025 encerrado. Boa noite. Quero aqui agradecer a presença do senhor Carlos Godoy, o esposo da nossa vereadora Luciana Velar, o senhor Osmar, a Débora, o João. E quero agradecer também toda a minha equipe, que foi muito esforçados, fizeram com muito carinho todo o trabalho durante esse semestre. Quero agradecer em especial ao Dr. Tomás, que tem dado todo o respaldo para nós, sempre aqui nos acompanhando. E isso é muito bom e nos fortalece e nos encoraja a seguir em frente com os nossos trabalhos. Agradeço a todos vocês pela paciência comigo, é um momento de aprendizado, não só para mim, acredito que para os demais também. E em alguns momentos a gente erra, mas eu acho que o ser humano está passivo de acertos e erros, mas a gente está aqui sempre em constante evolução. Agradeço a paciência de todos e também quero agradecer a todos que nos assistem de casa, de suas residências, e que está sempre nos apoiando quando nos encontra, parabenizando o trabalho desse parlamento.
E sempre cobrando também, é de suma importância essa cobrança, para que a gente cresça cada dia mais e, consequentemente, traga benefício ao nosso povo. Muito obrigada e uma boa noite a todos.